Perfeito. Entendi exatamente o formato que você quer. Vou seguir um padrão em todas as partes. Linguagem de conversa, como se eu estivesse estudando contigo. Frases curtas, porque serão ouvidas, não lidas. Explicação de todos os termos difíceis na hora em que eles aparecem. Repetição apenas do que ajuda a memorizar, sem ficar cansativo. Foco absoluto no que tem chance de cair na prova. Sempre seguindo a ordem das aulas. Em alguns momentos vou dizer coisas como: calma, isso é mais simples do que parece, justamente para diminuir a ansiedade de quem está ouvindo. Vamos começar pela aula 1. Microbiologia, parte 1. O começo de tudo. Respira. Essa primeira aula é bem tranquila, ela serve para criar uma base. Depois que você entende essa parte, todo o resto da microbiologia fica muito mais fácil. A primeira pergunta é: o que é microbiologia? Microbiologia é simplesmente a ciência que estuda os micro-organismos. E o que são micro-organismos? São seres vivos tão pequenos que a gente não consegue enxergar sem microscópio. Guarda isso. Micro-organismo é qualquer organismo microscópico. Agora, uma coisa importante. Muita gente usa as palavras germes, micróbios e micro-organismos como se fossem sinônimos. Na prática, isso acontece mesmo. Mas existe um detalhe importante. Quando alguém fala germe ou micróbio, normalmente está pensando em doença. Só que isso não é verdade para todos eles. Na realidade, a maior parte dos micro-organismos não faz mal. Quem causa doença é apenas uma pequena parte deles. Essa é uma frase que vale decorar. A minoria dos micro-organismos é patogênica. E o que significa patogênica? Patogênico significa capaz de causar doença. Se a bactéria causa doença, ela é patogênica. Se não causa doença, ela pode até ser útil. Inclusive, várias bactérias vivem normalmente no nosso corpo e ajudam na digestão, na proteção contra outras bactérias e até na produção de vitaminas. Então, cuidado! Micro-organismo não é sinônimo de doença. Essa é uma pegadinha clássica. Agora vamos conhecer quem são esses micro-organismos. São 5 grupos principais. Primeiro, as bactérias. São organismos unicelulares, ou seja, possuem apenas uma célula. Existem bactérias que fazem mal, mas também existem bactérias extremamente importantes para a nossa saúde. Segundo, os fungos. Aqui entram, por exemplo, os mofos e as leveduras. Alguns causam doenças, outros são usados para produzir pão, queijo e medicamentos. Terceiro, os protozoários. Também são unicelulares. Alguns podem causar doenças importantes, como a malária e a doença de Chagas. Quarto, as algas. Nem todas são microscópicas, mas muitas delas são. Elas vivem principalmente na água e fazem fotossíntese. E por último, os vírus. Aqui existe uma observação importante. Os vírus são diferentes dos outros grupos. Eles não conseguem viver nem se reproduzir sozinhos. Eles precisam invadir uma célula para conseguir produzir novos vírus. É por isso que muitas vezes você vai ouvir que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Esse nome parece complicado, mas significa apenas isso. Eles são obrigados a entrar dentro de uma célula para sobreviver e se multiplicar. Se aparecer essa expressão na prova, lembra dessa explicação simples. Agora presta atenção nessa frase. Ela costuma aparecer em prova. Os micro-organismos estão presentes praticamente em todos os lugares: na água, no solo, no ar, nos objetos, na pele, na boca, no intestino, em praticamente tudo. Por isso, o controle dos micro-organismos é tão importante para a odontologia. O dentista trabalha o tempo todo tentando impedir que micro-organismos que normalmente vivem na boca provoquem infecções durante um procedimento. Já a microbiologia não é uma matéria separada da odontologia. Ela explica o motivo de quase tudo que vocês fazem na clínica. Até aqui está tudo certo. Na próxima parte, nós vamos entrar em nomenclatura científica, classificação dos micro-organismos e na história da microbiologia, que costuma render várias questões de prova. Perfeito, coração. Vamos seguir. Lembra, não tenta decorar nomes. Primeiro entende a história. Depois, os nomes ficam quase automáticos. Microbiologia, parte 2. A história da microbiologia e o nascimento da teoria dos micro-organismos. Respira. Essa parte costuma parecer uma lista enorme de cientistas para decorar, mas eu quero que você enxergue uma história. Uma história que começou com uma pergunta muito simples: de onde vêm os seres vivos tão pequenos que ninguém consegue enxergar? Hoje essa pergunta parece óbvia, mas antigamente ninguém sabia responder. Durante muitos séculos as pessoas acreditavam na chamada geração espontânea. Esse nome já ajuda bastante. Geração significa surgir.
Espontânea significa sozinha. Então, essa teoria dizia que alguns seres vivos apareciam do nada. Por exemplo, se um pedaço de carne ficasse exposto por alguns dias e aparecessem larvas, acreditava-se que aquelas larvas tinham nascido da própria carne. Hoje nós sabemos que isso está errado. As larvas vêm dos ovos depositados pelas moscas. Mas naquela época ninguém sabia disso. Guarda essa associação. Geração espontânea significa acreditar que a vida surge sozinha. Agora entra um cientista muito importante, Francisco Redi. Ele resolveu testar essa ideia. Em vez de apenas acreditar, ele fez um experimento. Ele colocou pedaços de carne em frascos diferentes. Alguns ficaram abertos, outros ficaram fechados. O resultado foi muito interessante. Somente a carne que ficou aberta recebeu moscas, e somente nela apareceram larvas. A carne que ficou fechada não apresentou larvas. O que Redi mostrou? Que as larvas não surgiam da carne, elas vinham das moscas. Foi um golpe importante contra a geração espontânea, mas ainda havia dúvidas. Principalmente porque ninguém conseguia explicar de onde vinham os micro-organismos. Foi aí que apareceu um dos cientistas mais importantes da microbiologia, Louis Pasteur. Esse nome vale ouro. Se lembrar de apenas um cientista para a prova, lembre dele. Pasteur realizou um experimento que praticamente enterrou de vez a geração espontânea. Ele utilizou um frasco muito diferente, chamado frasco de pescoço de cisne. O nome é exatamente por causa do formato. O gargalo fazia uma curva parecida com o pescoço de um cisne. Dentro desse frasco, ele colocou um caldo nutritivo. Depois, aqueceu esse caldo até ficar estéril. Agora presta atenção. O ar conseguia entrar normalmente, mas a poeira e os micro-organismos ficavam presos na curva do pescoço do frasco. O caldo permanecia limpo, sem crescimento de micro-organismos. Depois Pasteur fez uma coisa simples, quebrou o pescoço do frasco, ou inclinou o frasco de forma que o caldo entrasse em contato com aquela poeira acumulada. Pouco tempo depois, os micro-organismos começaram a crescer. Qual foi a conclusão? Os micro-organismos não surgem do nada. Eles vêm de outros micro-organismos presentes no ambiente. Essa ideia recebeu outro nome: biogênese. Guarda essa palavra. Bio significa vida. Gênese significa origem. Biogênese quer dizer que toda vida surge de outra vida. Essa teoria é aceita até hoje. Agora vem um bizu que eu apostaria que pode aparecer na prova. Se a questão perguntar qual experimento derrubou definitivamente a teoria da geração espontânea, a resposta é o experimento do frasco de pescoço de cisne de Louis Pasteur. Outra pergunta muito comum: quem foi o primeiro a observar micro-organismos? Foi Antoni van Leeuwenhoek. Ele construiu microscópios muito melhores para a época e conseguiu observar pela primeira vez pequenos seres vivos que ninguém imaginava existir. Ele chamava esses organismos de animálculos, porque pareciam pequenos animaizinhos. Mais um nome importante: Robert Hooke. Ele observou estruturas em cortiça, utilizando um microscópio, e foi quem utilizou pela primeira vez o termo célula. Então, organiza mentalmente assim: Hooke observou células. Leeuwenhoek observou micro-organismos vivos. Redi começou a derrubar a geração espontânea. Pasteur provou a biogênese com um frasco de pescoço de cisne. Respira. Se você guardar essa sequência de acontecimentos, praticamente todas as questões históricas da microbiologia ficam muito fáceis. Na próxima parte, vamos entrar na classificação dos micro-organismos e principalmente na nomenclatura científica. É um assunto que parece decorar latim, mas na verdade segue poucas regras e costuma render questões de prova. Perfeito, coração. Agora vamos para uma parte que parece complicada quando a professora fala aqueles nomes em latim. Mas eu prometo que, quando terminar este bloco, você nunca mais vai achar a nomenclatura científica um bicho de sete cabeças. Microbiologia, parte 3. Classificação e nomenclatura científica. Respira. Essa parte costuma cair em prova porque é simples e objetiva. Primeiro vamos entender por que existe um nome científico. Imagina o seguinte: você está no Brasil e fala cachorro. Uma pessoa da Espanha fala perro. Outra da Inglaterra fala dog. Cada país usa um nome diferente. Agora imagine isso acontecendo com bactérias, fungos e vírus. Viraria uma confusão enorme. Por isso, os cientistas decidiram criar uma língua universal. Eles escolheram o latim. Não porque ainda fosse uma língua falada, mas justamente porque não muda mais. É uma língua congelada. Assim, o nome continua igual no mundo inteiro. Então, quando um pesquisador do Japão escreve o nome de uma bactéria,
Um pesquisador do Brasil entende exatamente de qual bactéria ele está falando. Essa é a função da nomenclatura científica. Ela evita confusões. Agora vem uma regra que quase sempre aparece na prova. Todo nome científico possui duas palavras. A primeira palavra é o gênero. A segunda palavra é o epíteto específico, também chamado de espécie. Pensa no seu próprio nome, por exemplo. Se uma pessoa se chama João Silva, Silva identifica uma família. Já João identifica qual membro daquela família é. Na microbiologia acontece algo parecido. O gênero é como a família. A espécie identifica exatamente qual organismo daquela família estamos estudando. Por exemplo, Escherichia coli. Escherichia é o gênero. Coli é a espécie. Outro exemplo. Staphylococcus aureus. Staphylococcus é o gênero. Aureus é a espécie. Não precisa decorar esses nomes agora. O importante é entender a regra. Agora, outra regra que também gosta de aparecer. A primeira letra do gênero é sempre maiúscula. A espécie é escrita com letra minúscula. Além disso, quando digitamos, o nome deve aparecer em itálico. Quando escrevemos à mão, normalmente sublinhamos as duas palavras. Não é porque o professor gosta de frescura. É uma convenção científica usada no mundo inteiro. Agora presta atenção numa pegadinha. Se a questão perguntar quantas palavras possui um nome científico, a resposta é duas: gênero e espécie. Outra pegadinha. A professora pode perguntar o que identifica mais especificamente o micro-organismo. É a espécie, porque vários organismos podem pertencer ao mesmo gênero, mas cada espécie representa um organismo específico. Agora vamos falar rapidamente sobre classificação. Os micro-organismos podem ser classificados de várias formas, mas, para essa prova, o importante é reconhecer os grandes grupos. Bactérias. São organismos unicelulares, não possuem núcleo verdadeiro, por isso são chamadas de procariontes. Guarda apenas isso. Bactéria, procarionte. Fungos. São eucariontes, possuem núcleo organizado, podem ser unicelulares, como as leveduras, ou multicelulares, como os mofos. Protozoários. Também são eucariontes. São unicelulares. Alguns causam doenças importantes. Algas também são eucariontes. Realizam fotossíntese. E, por fim, os vírus. E aqui vem uma das perguntas favoritas dos professores. Os vírus são células? Não. Os vírus não possuem organização celular. Eles são acelulares. Por isso dependem completamente de uma célula para conseguir se reproduzir. Se aparecer na prova, os vírus são organismos acelulares. Essa afirmativa está correta. Agora um bizu muito importante. Se aparecer uma questão perguntando qual desses grupos precisa obrigatoriamente invadir uma célula para se multiplicar, a resposta é vírus, porque eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Respira. Percebe como essa parte ficou muito menor do que parecia? No fundo, você só precisa lembrar de 4 ideias. Existe um nome científico para padronizar a comunicação. Esse nome tem 2 palavras. A primeira é o gênero. A segunda é a espécie. E os vírus são acelulares e dependem de uma célula para se multiplicar. Até aqui fechamos praticamente toda a introdução da microbiologia. Na próxima parte, vamos entrar em um assunto que tem muita cara de prova de odontologia: esterilização, desinfecção, antisepsia, asepsia. Esses 4 conceitos parecem iguais, mas a professora adora misturá-los nas alternativas. E eu vou te mostrar um jeito de nunca mais confundir um com o outro. Perfeito, coração. Agora chegamos num dos assuntos que eu mais apostaria que pode cair. E por um motivo simples. Ele é extremamente importante na odontologia. O dentista lida com controle de infecção o tempo inteiro. Respira. Não tente decorar as 4 palavras. Vamos entendê-las. Microbiologia, parte 4. Esterilização, desinfecção, antisepsia e asepsia. Calma. Essas 4 palavras parecem iguais, mas existe uma lógica muito simples. Eu quero que você imagine uma clínica odontológica antes do primeiro paciente chegar. Vamos acompanhar a rotina. Primeiro, a equipe pega um alicate que foi usado ontem. Ele passou pela lavagem. Depois foi colocado na autoclave. Quando sai da autoclave, ele está estéril. Por quê? Porque a esterilização destrói todas as formas de vida microbiana. Isso inclui bactérias, fungos, vírus e também os esporos bacterianos. Aqui está o detalhe que mais cai. Esterilização elimina absolutamente tudo. Guarda essa frase. Agora imagine outra situação. A cadeira odontológica. Ela não pode ser colocada dentro da autoclave. Seria impossível. Então o que fazemos? Usamos um desinfetante. Isso é desinfecção. A desinfecção reduz ou elimina a maior parte dos micro-organismos causadores de doença, mas ela não garante a destruição de todos os esporos. Então presta atenção.
A diferença principal é esta: esterilização elimina tudo. Desinfecção elimina quase tudo. É por isso que um instrumental cirúrgico precisa ser esterilizado, mas a cadeira pode ser apenas desinfetada. Agora vamos para outra palavra: antisepsia. O próprio nome ajuda. Anti significa contra. Séptico está relacionado à infecção. Então, antisepsia significa reduzir os micro-organismos em tecidos vivos. Guarda essa expressão. Tecidos vivos. Por exemplo, quando o dentista pede para o paciente fazer um bochecho com clorexidina antes do procedimento, isso é antisepsia. Quando o profissional higieniza as mãos com um produto antisséptico, também é antisepsia, porque estamos falando de pele e mucosa. Agora falta apenas uma: asepsia. Essa costuma confundir. Asepsia não mata micro-organismos, ela impede que eles cheguem ao local. É prevenção da contaminação. Por exemplo, usar luvas, usar máscara, usar gorro, manter o campo operatório organizado. Tudo isso faz parte da asepsia. Percebe a lógica? Asepsia evita. Antisepsia reduz micro-organismos em tecido vivo. Desinfecção reduz micro-organismos em objetos. Esterilização elimina todos os micro-organismos. Agora vamos para outra pergunta que gosta de aparecer. O que é uma autoclave? Muita gente responde apenas é um aparelho. Mas isso não explica. A autoclave utiliza vapor de água sob pressão. Esse vapor atinge altas temperaturas e destrói todos os micro-organismos, inclusive os esporos. Por isso, ela é considerada um método de esterilização. Já a fervura, presta atenção nisso. A fervura diminui bastante a quantidade de micro-organismos, mas não garante a destruição dos esporos. Então, fervura não é esterilização. Essa é uma pegadinha clássica. Outro detalhe importante: a professora também pode perguntar sobre calor seco. O exemplo mais conhecido é a estufa. Ela também pode esterilizar, mas demora mais tempo que a autoclave. Na prática odontológica moderna, a autoclave é a mais utilizada. Agora vamos falar rapidamente da clorexidina. Você provavelmente já ouviu esse nome várias vezes. Ela é um antisséptico muito utilizado na odontologia, principalmente na concentração de 0,12%. Ela ajuda a diminuir a quantidade de bactérias na boca antes dos procedimentos. Outro composto citado nos slides é o cloreto de cetilpiridínio. Ele também possui ação antisséptica e está presente em alguns enxaguantes bucais. Você não precisa decorar todos os detalhes químicos. Só lembrar que ambos ajudam no controle dos micro-organismos da cavidade oral. Agora vamos fechar este bloco. Bizus de prova. Se a questão perguntar qual método elimina inclusive os esporos, resposta: esterilização. Se perguntar qual método é realizado em tecidos vivos, resposta: antisepsia. Se perguntar qual método é utilizado em superfícies e objetos, resposta: desinfecção. Se perguntar qual conjunto de medidas evita a contaminação, resposta: asepsia. E se aparecer a palavra autoclave, seu cérebro deve responder imediatamente: esterilização por vapor sob pressão. Respira. Esse é um dos assuntos mais importantes para quem faz odontologia. E agora ele já está organizado na sua cabeça de uma forma lógica, sem precisar decorar definições soltas. No próximo bloco, vamos entrar em outro tema muito cobrado: bactericida, bacteriostático, resistência bacteriana e antibiograma, que também aparece com frequência nas provas. Perfeito. Coração. Agora chegamos em outro assunto que tem muita cara de prova. Inclusive, como a professora gosta de fazer questões de conceito, eu apostaria que pelo menos uma questão pode sair daqui. Respira. Vamos imaginar uma situação. Você está com uma infecção. O dentista ou o médico resolve prescrever um antibiótico. A pergunta é: como esse antibiótico vai agir? Existem duas possibilidades. E é aqui que entram duas palavras que confundem muita gente: bactericida e bacteriostático. Mas eu prometo que nunca mais você vai confundir. Microbiologia, parte 5. Bactericida, bacteriostático e resistência bacteriana. Primeiro, vamos entender o nome. Bactéria você já conhece. Agora olha a palavra sida. Ela vem do latim caedere, que significa matar. Então, bactericida significa literalmente mata bactérias. Pronto, é exatamente isso que ele faz. Quando um antibiótico é bactericida, ele destrói a bactéria. Ela morre, fim. Agora vamos para o outro, bacteriostático. A palavra estático lembra o quê? Parado, sem movimento. Então, o bacteriostático não mata imediatamente. Ele impede que a bactéria continue crescendo e se multiplicando. Enquanto isso, o sistema imunológico termina o trabalho.
Essa é uma pegadinha clássica, então lembra assim: bactericida, mata, bacteriostático, para o crescimento. Agora vem uma pergunta importante. Se o bacteriostático não mata, ele é ruim? Não. Muito pelo contrário. Em muitos casos, ele funciona muito bem, porque basta impedir que as bactérias aumentem em número. O próprio sistema imunológico consegue eliminar o restante. Então não pense que bactericida é sempre melhor. Depende do paciente, depende da doença, depende da bactéria. O sonho da bala mágica. A professora comentou uma expressão muito famosa: bala mágica. O que significa isso? Os cientistas sempre sonharam em criar um medicamento que atacasse apenas o micro-organismo, sem machucar as células humanas, como se fosse uma bala inteligente. Ela encontra somente o inimigo. Esse é o conceito da bala mágica. Na prática, nenhum medicamento é perfeito, mas os antibióticos procuram chegar o mais perto possível disso. NTO muito atual. Resistência bacteriana. Respira. Esse tema aparece muito em notícias e também em prova. Imagine que uma bactéria sobreviveu ao antibiótico. Ela continua viva, se multiplica e passa essa característica para outras bactérias. Com o tempo, aquele antibiótico deixa de funcionar. Isso é resistência bacteriana. Perceba uma coisa muito importante: o corpo não fica resistente ao antibiótico. Quem fica resistente é a bactéria. Essa frase costuma aparecer em prova. Como surge a resistência? Existem várias causas, mas uma das principais é o uso incorreto de antibióticos, por exemplo. Tomar antibióticos sem necessidade, parar o tratamento antes do tempo, usar dose errada. Tudo isso favorece a seleção das bactérias mais resistentes. As bactérias sensíveis morrem, as resistentes sobrevivem e passam a dominar. O que é um antibiograma? Agora imagine que o médico quer descobrir qual antibiótico realmente funciona contra aquela bactéria. Ele não vai escolher no chute. Ele faz um exame chamado antibiograma. Esse exame coloca vários antibióticos. Depois observa em qual deles ela morreu, em qual ela resistiu. Assim, o profissional escolhe o medicamento mais eficiente. Então, guarda essa definição. Antibiograma é um teste que identifica a sensibilidade ou a resistência da bactéria aos antibióticos. Uma pegadinha da professora. Nos slides existe uma observação importante. As bactérias gram-negativas costumam ser mais resistentes aos desinfetantes e antissépticos do que as gram-positivas. Por quê? Porque possuem uma membrana uma barreira extra. Você não precisa decorar toda a estrutura, só lembrar dessa ideia. Gram-negativa igual geralmente mais resistente. Outro detalhe: os endósporos são extremamente resistentes. Por isso, métodos simples de desinfecção muitas vezes não conseguem destruí-los. É justamente por isso que a autoclave é tão importante. Fechamento do bloco. Respira. Organiza mentalmente. Bactericida. Mata a bactéria. Bacteriostático. Impede a bactéria de crescer. Resistência bacteriana. Quem fica resistente é a bactéria. Antibiograma. É o exame que ajuda a escolher o antibiótico mais eficaz. Gram-negativas. Costumam ser mais resistentes aos desinfetantes. Endósporos. São muito resistentes e exigem métodos eficazes de esterilização. Pronto, coração. Até aqui já cobrimos uma parte enorme do conteúdo com maior chance de aparecer na prova. No próximo bloco, vamos entrar na estrutura das bactérias, parede celular, cápsula, flagelos, fímbrias, pile e principalmente na diferença entre bactérias gram-positivas e gram-negativas, que é um dos temas favoritos em microbiologia. Perfeito, coração. Agora chegamos num assunto que assusta, porque aparecem muitos nomes: glicocálice, fímbrias, pili, peptidoglicano, LPS. Mas quando você entende a lógica, tudo começa a fazer sentido. Respira. Vamos imaginar que uma bactéria é como um pequeno castelo. Cada parte desse castelo tem uma função. E é exatamente isso que a professora quer que vocês saibam. Microbiologia. Parte 6. A estrutura da bactéria e as diferenças entre gram-positivas e gram-negativas. Primeiro, o que é uma bactéria? A bactéria é um organismo muito simples. Ela possui apenas uma célula. E essa célula não possui um núcleo organizado. Por isso dizemos que ela é um procarionte. A palavra procarionte ajuda a entender. Pro significa antes. Carion, em grego, significa núcleo. Ou seja, ela surgiu antes da evolução do núcleo verdadeiro. Por isso, seu DNA fica solto dentro da célula. Enquanto isso, os fungos possuem núcleo organizado, então são eucariontes. Essa comparação costuma aparecer em prova: bactéria, procarionte, fungo, eucarionte. A primeira camada de proteção. Imagine um castelo. Qual é a primeira coisa que você vê? O muro. Na bactéria acontece a mesma coisa.
Esse muro chama-se parede celular. Ela protege a bactéria e impede que ela estoure quando entra água. Agora vem um nome que muita gente tenta decorar sem entender: peptídeo-glicano. Vamos traduzir. Peptídeo é uma pequena cadeia de aminoácidos. Glicano é um tipo de açúcar. Então, peptídeo-glicano significa, literalmente, uma rede formada por açúcares ligados por pequenos peptídeos. Não precisa decorar a química. Só lembrar que o peptídeo-glicano é o principal material da parede celular bacteriana. E aqui vem um bizu enorme. A penicilina age justamente aqui. Ela impede a formação correta da parede celular. Sem parede, a bactéria rompe e morre. Se aparecer uma questão perguntando onde, resposta: parede celular, peptídeo-glicano. Agora vamos para a diferença que mais cai: gram-positiva e gram-negativa. Respira, porque isso parece difícil, mas é muito simples. Imagine duas fortalezas. A primeira tem um muro enorme, muito grosso. A segunda tem um muro fino, mas possui uma cerca elétrica por fora. Quem é quem? A gram-positiva é a do muro grosso. Ela possui muitas camadas de peptidoglicano. Já a gram-negativa possui poucas camadas de peptidoglicano na externa. Essa membrana funciona como uma proteção extra. É justamente por isso que muitas bactérias gram-negativas costumam ser mais resistentes a antibióticos e desinfetantes. Filecite Turn 6 File Corturn 6 File 2. O que é LPS? Agora aparece outra sigla, carídeo. Vamos desmontar. Lipo, gordura, poli, muitos. Sacarídeo, açúcar. Ou seja, é uma molécula formada por gordura e açúcares. Ela faz parte da membrana externa das bactérias gram-negativas. Mas o detalhe importante é outro. Dentro do LPS existe uma região chamada lipídio U. O lipídio A é responsável por muitos dos sintomas das infecções por bactérias gram-negativas: febre, inflamação intensa, choque séptico em casos graves. Não precisa decorar todos os detalhes. Só lembrar: gram-negativa, LPS, lipídio A, maior resposta inflamatória. Glicocálice. Agora imagine que algumas bactérias colocam um casaco por cima da parede. Esse casaco chama-se glicocálice. O nome também ajuda. Glico lembra açúcar. Cálice significa uma cobertura. É uma camada externa que serve primeiro, proteção. Segundo, ajuda a bactéria a escapar da fagocitose. Ou seja, os macrófagos têm mais dificuldade para engolir essas bactérias. Terceiro, ajuda na formação do biofilme. E agora presta atenção. Biofilme é um dos assuntos mais importantes da odontologia. A placa bacteriana dos dentes é um biofilme. Não é um monte de bactérias soltas. É uma comunidade organizada de micro-organismos aderidos à superfície dentária. Por isso é tão difícil removê-la apenas enxaguando a boca. É necessária a escovação. Flagelos. Agora imagina que a bactéria quer nadar. Como ela faz? Ela usa um flagelo. O flagelo funciona como uma hélice. Sua função principal é movimentação. Se a questão perguntar qual estrutura é resp da bactéria, resposta: flagelo. Fímbrias e pili. Essas duas vivem confundindo os alunos. Mas existe um jeito fácil. As fímbrias servem para grudar. Elas ajudam a bactéria a aderir às superfícies. Lembra da placa bacteriana? As fímbrias ajudam nessa adesão. Já o pili tem outra função. Ele funciona como uma ponte entre duas bactérias, por retransferência de DNA. Esse processo é chamado de conjugação bacteriana. Então guarda assim: fímbrias, grupo ili, passa DNA. Fechamento do bloco respira. Vamos organizar tudo: bactéria, procarionte, parede celular, fipeptidoglicano, penicilina, ataca a parede celular, positiva, muito peptidoglicano, gram-negativa, pouco peptidoglicano, membrana SPS, mais resistência, glicocálice, protege, ajuda no biofilme, flagelo, movimento, fímbrias, adesão, pili, transferência de DNA. Coração. Se eu tivesse que apostar em uma questão dessa aula, eu apostaria justamente na comparação entre gram-positiva e gram-negativa, ou em fímbrias, pili e glicocálice, porque são assuntos clássicos e aparecem bastante em provas de microbiologia e odontologia. Perfeito, coração. Agora chegamos na última parte importante desse conjunto de aulas, e eu quero que você perceba uma coisa. Até agora nós aprendemos quem são os micro-organismos, como eles são classificados, como as bactérias são construídas, como controlamos seu crescimento. Agora falta responder uma pergunta: como as bactérias conseguem viver? Porque no fim das contas, bactéria também come, bactéria bem produz energia, bactéria também respira. É exatamente isso que a professora explicou na aula de metabolismo microbiano. Tu parece bioquímica, mas eu vou simplificar muito. Microbiologia, parte 7, metabolismo microbiano. Primeiro, o que significa metabolismo?
Essa palavra aparece em várias disciplinas e sempre significa praticamente a mesma coisa. Metabolismo é o conjunto de todas as reações químicas que acontecem dentro de um organismo. Traduzindo, é tudo para continuar viva, produzir energia, construir proteínas, crescer, se dividir. Tudo isso faz parte do metabolismo. A primeira pergunta: de onde vem a energia? Pensa em você. Se você não comer, fica sem energia. A bactéria também. Ela precisa retirar energia dos nutrientes, principalmente da glicose. A glicose funciona como um combustível. Ela entra na célula e a célula vai quebrando essa molécula para retirar energia. Essa energia fica armazenada em uma molécula chamada ATP. ATP, esse nome aparece muito. MK. ATP significa adenosina trifosfato. Adenosina é uma molécula. Tri significa 3. Fosfatos são 3 grupos fosfato ligados. Mas para a prova, você só precisa guardar uma frase. ATP é a moeda de energia da célula. Pensa no ATP como dinheiro. Sempre que a célula precisa fazer algum trabalho, ela paga usando ATP. Sem ATP, a célula praticamente para de funcionar. E as enzimas? Outro nome importante. Enzimas. A professora destacou bastante isso. As enzimas são proteínas, mas não são proteínas comuns. Elas radores das reações químicas. Imagine que você quer acender uma fogueira. Sem fósforo. É difícil. Com fósforo fica muito mais fácil. A enzima faz algo parecido. Ela facilita, ela acelera. Ela permite que a reação aconteça rapidamente. Duas palavras que sempre caem: catabolismo. Catabolismo. Respira. Isso parece difícil, mas é uma das partes mais fáceis. Catabolismo, a palavra cata lembra quebrar. No catabolismo, a célula quebra moléculas grandes. Quando quebra, libera energia. Exemplo: quebrar glicose, resultado, produção de ATP. Então, guarda. Catabolismo, quebra, libera energia. Agora, anabolismo. Agora, o contrário. No anabolismo, a célula constrói moléculas. Construir exige energia. Então, anabolismo, construção, consome ATP. Como memorizar? Catabolismo. Quebra. Energia anabolismo constrói. Energia entra. Essa associação costuma resolver praticamente todas as questões. Glicólise. Agora vem um nome importante. Glicólise. Vamos traduzir. Glico, glicose, lise. Quebra. Então, glicólise significa da glicose. Olha como o próprio nome explica. Durante a glicólise, a célula começa a quebrar a glicose para produzir ATP. É a primeira etapa da obtenção de energia. E depois da glicólise, a professora mostrou que existem 3 caminhos principais. Primeiro, fermentação. Segundo, respiração celular. Terceiro, ciclo de Krebs seguido da cadeia transportadora de elétrons. Não precisa decorar todos os detalhes bioquímicos. A prova costuma cobrar o conceito. HEFFR acontece quando não há necessidade de oxigênio. Ela produz pouca energia, apenas 2 ATP por molécula de glicose. Os exemplos mais importantes são fermentação lática, produz ácido lático. Fermentação alcoólica, produz etanol. E aqui, bactérias do gênero Lactobacillus fazem fermentação lática. Esse nome já ajuda. Lacto lembra leite, lembra ácido lático. Respiração celular. Quando existe oxigênio, a célula consegue aproveitar muito melhor a glicose, produz muito mais ATP, é muito mais eficiente. Por isso dizemos que a respiração celular rende muito mais energia do que a fermentação. Ciclo de Krebs. A professora citou o ciclo de Krebs. Eu não acredito que ela vá cobrar todas as etapas. O importante é entender sua fungirando energia da glicose. Produz moléculas chamadas NADH e FADH2. Essas moléculas levam elétrons para a última etapa. Cadeia transportadora de elétrons. Esse nome parece assustador, mas pensa numa usina hidrelétrica. Os elétrons passam por várias proteínas. Enquanto passam, vai sendo produzida uma grande quantidade de ATP. É nessa etapa que a célula produz a maior parte da sua energia. Fechamento geral da aula, respira. Vamos organizar. Metabolismo, conjunto das reações químicas da célula, ATP, moeda de energia. Enzimas, aceleram reações, quebra moléculas, libera energia. Anabolismo, constrói moléculas, consome energia. Glicólise, quebra da glicose, fermentação. Não precisa de oxigênio, pouco ATP. Respiração celular, precisa de oxigênio. Muito ATP. Ciclo de Krebs, continua retirando energia. Cadeia transportadora. Produz a maior parte do ATP. Coração. Meu palpite para a prova é este. Se ela cobrar metabolismo, dificilmente vai querer detalhes bioquímicos. O mais provável é perguntar: diferença entre catabolismo e anabolismo, função do ATP, função das enzimas, diferença entre fermentação e respiração celular, ou perguntar qual processo produz mais energia. Esses são exatamente os pontos que ela destacou nos slides e costumam ser os favoritos em provas introdutórias de microbiologia.
Sim, coração. Revendo os slides e cruzando com o gabarito da prova tipo A, eu encontrei alguns pontos que nós ainda não aprofundamos e que eu estudaria antes de entrar na sala. A que bactéria na boca é sempre doença. Não existe a microbiota residente. Ela mora normalmente na boca e ela ajuda a proteger o organismo. Ela impede que bactérias mais perigosas consigam se instalar. É como se ocupasse todos os apartamentos de um prédio. Quando chega uma bactéria invasora, não encontra espaço. Isso chama-se resistência à colonização. A professora também dividiu a microbiota em 3 grupos. Residente mora normalmente naquele local. Transitória. Passa rapidamente e não permanece por muito tempo. Suplementar. Está presente em menor quantidade e pode variar conforme as condições do organismo. Esse assunto conversa muito com Logia 2. Biofilme. Esse biofilme não é um monte de bactérias soltas. É uma comunidade organizada. As bactérias produzem uma espécie de cola e ficam aderidas ao dente. Por isso, enxaguar a boca não remove completamente o biofilme. É preciso escovação. A placa bacteriana é um biofilme. E quem ajuda muito na formação dele? O glicocálice. A professora destacou isso. Endósporos são estruturas de resistência. Não servem para sobrevivência. Quando o ambiente fica ruim, algumas bactérias formam endósporos. Eles suportam calor. Desinfetantes. Falta de nutrientes. Depois, quando o ambiente melhora, voltam a formar bactérias normais. Filecitines file 2 Atrans file 4. Essa é uma pegadinha clássica. Fungos, bactérias, vírus. Isso costuma APA procarionte. Parede de peptidoglicano. Fungo. Eucarionte. Parede de quitina. Vírus. Acelular. Precisa invadir células para se multiplicar. 5. Penicilina. Ela age onde? Na parede celular. Mais especificamente na formação do peptidoglicano. Sem PARP e morre. Minhas apostas finais. Se eu tivesse que apostar nas questões da prova B, seriam gram positiva, gram negativa. Biofilme. Estéreis antisepsia, asepsia. ATP, enzimas, catabolismos, anabolismo. Fermentação, respiração. Glicocálice, flagelo, fímbrias e pile. Pasteur, geração espontânea. Vírus, bactérias, fungos. Microbiota residente. Bizu final de 1 minuto. Se você entrar na prova lembrando apenas destas frases, já vai acertar muita coisa. Bactéria, procarionte. Fungo, eucarionte. Vírus, OA celular. Gram positiva, parede grossa. Gram negativa, membrana externa mais LPS. Penicilina, parede celular. Glicocálice, proteção, biofilme. Flagelo, movimento. Fímbrias, OA adesão. Pile, transferência de DNA. Autoclave, esterilização. Antisepsia, tecido vivo. Desinfecção, objeto. ATP, energia. Catabolismo, quebra e libera energia. Anabolismo, constrói e gasta energia. Fermentação, pouco ATP e sem oxigênio. Respiração, muito ATP. E uma última coisa, coração. Olhando as questões da prova tipo A e os slides, eu tive a impressão de que a professora gosta muito mais de cobrar compreensão dos conceitos do que detalhes de decoreba. Então, durante a prova, sempre pense: qual é a função dessa estrutura? Em microbiologia, isso costuma levar à alternativa correta. Boa prova! Perfeito, coração. Eu faria exatamente isso se fosse o monitor da disciplina. Pela prova tipo A e pelos slides, eu montaria uma prova B mudando o contexto clínico, mas cobrando os mesmos conceitos. É mentalmente e só depois escute a explicação. Simulado, prova tipo B. Durante um procedimento odontológico, o instrumental foi colocado na autoclave antes do uso. Qual o objetivo principal desse procedimento? A reduzir parcialmente os micro-organismos. B. Eliminar apenas bactérias. C. Eliminar todas as formas de vida microbiana, inclusive endósporos. D. Reduzir apenas vírus. E. Produzir imunidade. Resposta correta. Letra C. A autoclave utiliza vapor sob pressão para realizar esterilização. Esterilizar significa destruir todas as formas de vida microbiana, inclusive os endósporos. Esse inclusive os endósporos costuma ser a palavra-chave da questão. Questão 2. Durante uma consulta, o dentista solicita que o paciente faça um bochecho com clorexidina. Esse procedimento é um exemplo de A. Esterilização, B. Antisepsia, C. Desinfecção, D. Sepsia e fermentação. Resposta. Letra B. Porque a clorexidina é aplicada em tecido vivo. Sempre lembra, tecido vivo, antisepsia, objeto, desinfecção. Elimina tudo. Questão 3. Uma bactéria apresenta parede celular muito espessa formada por peptidoglicano. Ela provavelmente é A. Gram negativa, B. Vírus. C. Gram positiva, D. Fungo, E. Protozoário. Resposta. Letra C.
Gram-positivas possuem muitas camadas de peptidoglicano. Gram-negativas possuem poucas camadas e uma membrana externa. Questão 4. Qual estrutura bacteriana é responsável principalmente pela movimentação? Pili, B. Flagelo, C. Cápsula, D. Fímbria e glicocálice. Resposta. Letra B. Flagelo lembra hélice. Função. Movimento. Questão 5. Qual estrutura facilita a adesão da bactéria às superfícies dentárias, favorecendo a formação do biofilme? A. Flagelo, B. Fímbrias, C. Ribossomos, D. Membrana plasmática e DNA. Resposta. Letra B. As fímbrias funcionam como pequenos ganchos, elas ajudam a bactéria a se prender. Na boca, isso é importantíssimo para a formação da placa bacteriana. Questão 6. A principal função do pili é A. Produzir ATP. B. Realizar fotossíntese. C. Transferir DNA entre bactérias. D. Produzir cápsula. E. Produzir toxinas. Resposta. Letra C. Pili lembra ponte. Ele aproxima duas bactérias para ocorrer conjugação bacteriana, ou seja, transferência de questão 7. Qual estrutura protege algumas bactérias contra a fagocitose e ainda participa da formação do biofilme? A. Flagelo. B. Glicocálice. C. Pili. D. Ribossomo e nucleoide. Resposta letra B. O glicocálice funciona como uma capa protetora. Além disso, ajuda na adesão e na formação do biofilme. Questão 8. Qual antibiótico atua principalmente interferindo na formação da parede celular bacteriana? A. Penicilina, B. Histamina, C. TP, D. DNA e clorexidina. Resposta. Letra A. A penicilina impede a formação adequada do peptidoglicano. Sem parede celular, a bactéria rompe. Questão 9. Uma bactéria foi exposta a um antibiótico que apenas interrompeu sua multiplicação. Esse medicamento possui ação A. Viricida, B. Fungicida, C. Bactericida, D. Bacteriostática e antisséptica. Resposta. Letra D. Bacteriostático não mata, ele impede o crescimento. Quem termina o serviço é o sistema imunológico. Questão 10. O ATP pode ser definido como A. Molécula responsável pela reprodução bacteriana. B. Principal proteína da parede celular. C. Principal molécula armazenadora de energia da célula. D. Um tipo de bactéria. I. Um antibiótico. Resposta. Letra C. ATP é a moeda energética da célula. Sempre que a célula precisa trabalhar, ela gasta ATP. Questão 11. Qual processo libera energia pela quebra de moléculas? A. Anabolismo. B. Catabolismo. C. Fotossíntese. D. Mutação. I. Fagocitose. Resposta. Letra B. Catabolismo quebra, libera energia. Anabolismo constrói, consome energia. Questão 12. Na fermentação ocorre A. Grande produção de ATP. B. Produção exclusiva de DNA. C. Pequena produção de ATP sem necessidade de oxigênio. D. Produção de anticorpos. E. Formação de endósporos. Resposta. Letra C. Fermentação, pouco ATP, sem oxigênio. Respiração, muito ATP. Questão 3. Os vírus são classificados como A. Procariontes, B. Eucariontes, C. Organismos multicelulares, D. Acelulares e protozoários. Resposta. Letra D. Os vírus não possuem organização celular, precisam invadir células para se multiplicar. Questão 14. Qual cientista comprovou a teoria da biogênese utilizando o frasco de pescoço de cisne? A. Robert Hooke, B. Alexander Fleming, C. Louis Pasteur, D. Robert Koch e Leeuwenhoek. Resposta. Letra C. Pasteur demonstrou que os micro-organismos vêm de outros micro-organismos, não surgem espontaneamente. Questão 15. Discursiva. Explique com suas palavras a diferença entre microbiota residente e microbiota transitória. Resposta esperada. A microbiota residente é formada por micro-organismos que vivem normalmente em determinada região do corpo e ajudam na manutenção da saúde, protegendo contra a instalação de patógenos. Já a microbiota transitória permanece por pouco tempo, podendo desaparecer naturalmente ou ser removida por medidas de higiene. Minha aposta. Se eu tivesse que apostar quais dessas têm maior chance de prova B, seria esterilização, antisepsia, desinfecção, gram-positiva, gram-negativa, biofilme e glicocálice, penicilina e peptidoglicano, ATP, catabolismo e anabolismo, flagelo, fímbrias, pili. Essas são as questões que eu faria se fosse elaborar uma segunda versão da prova baseada no mesmo conteúdo da prova tipo A. Feito, coração. Então vamos fechar tudo que ainda pode aparecer na prova. Este bloco foi pensado para ser ouvido, com frases curtas, pausas naturais e foco no que costuma cair. Microbiologia 8. O que ainda pode cair? Forma das bactérias, grama e oxigênio. Respira. Agora vamos estudar um assunto que parece cheio de nomes, mas na verdade é bem lógico. Imagine que você está olhando uma bactéria no microscópio. A primeira coisa que você percebe é a forma dela, e essa forma já recebe um nome. Se ela é redondinha, chama-se coco. Pensa numa bolinha.
Coco igual uma bolinha. Agora imagine uma bactéria comprida, parecida com um grão de arroz. Ela recebe o nome de bacilo. Se ela parece uma vírgula, é um vibrião. E se ela parece uma mola ou um saca-rolhas, é um espirilo. Até aqui é simples. Agora vem uma pegadinha. Às vezes a questão não pergunta a forma. E ela pergunta como essas bactérias estão agrupadas. Se aparecem duas bolinhas juntas, são diplococos. Diplo significa dois. Se aparecem formando uma corrente, são estreptococos. Lembra da palavra estrepto? Ela lembra uma sequência. Uma fila. Uma corrente. Agora imagine um cacho de uvas. Várias bolinhas agrupadas. Esse é o estafilococo. Esse bizu ajuda muito. Estáfilo lembra um cacho de uvas. Hash, coloração de Gram. Agora vamos entender uma das técnicas mais importantes da microbiologia, a coloração de Gram. Primeiro, por que ela foi criada? Porque as bactérias são muito pequenas, difíceis de enxergar. Então o cientista Hans Christian Gram criou uma técnica que as colore. Mas ele percebeu uma coisa curiosa: algumas bactérias continuavam roxas, outras ficavam rosas. Por quê? Porque suas paredes celulares são diferentes. As gram-positivas possuem uma parede muito grossa de peptidoglicano. Ela segura o corante roxo, por isso ficam roxas. As gram-negativas possuem uma parede mais fina. Durante o processo, elas perdem o corante roxo e recebem outro corante, ficando rosadas. Não precisa decorar todos os reagentes, só guarda isso. Gram-positiva água roxa, gram-negativa rosa. E lembra do bizu, gram-negativa possui membrana externa e LPS. Por isso costuma ser mais resistente. Hatch, bactérias e oxigênio. Agora imagina que cada bactéria tem um gosto diferente pelo oxigênio. Algumas adoram, outras odeiam. Outras tanto faz. Vamos organizar. Aeróbias obrigatórias, precisam de oxigênio para viver. Sem oxigênio, morrem. Anaeróbias obrigatórias, o contrário. O oxigênio é tóxico para elas. Se entrar oxigênio, elas morrem. E aqui vem uma associação importante com a odontologia. Muitas bactérias relacionadas à doença periodontal são anaeróbias, porque vivem em bolsas periodontais profundas onde existe pouco oxigênio. Agora vem um grupo muito importante. Anaeróbias facultativas. Esse nome parece assustador, mas pensa na palavra facultativo. Elas são flexíveis. Se tiver oxigênio, usam; se não tiver, continuam vivendo. São as bactérias mais adaptáveis. Existe ainda um grupo chamado microaerófilas. Essas gostam de pouco oxigênio. Nem muito, nem nenhum. Uma quantidade intermediária. Curva de crescimento bacteriano. Agora imagine que você colocou bactérias em um meio de cultura. Elas não começam a se multiplicar imediatamente. Primeiro existe uma fase de adaptação. Essa é a fase lag. Lag significa atraso. É como chegar em uma casa nova. Primeiro você organiza tudo. Depois começa a trabalhar. Em seguida vem a fase mais importante, a fase log, também chamada de fase exponencial. Aqui as bactérias se multiplicam muito rapidamente. É nessa fase que elas estão mais ativas. Depois chega um momento em que falta alimento, falta espaço, os resíduos aumentam. Então o crescimento para. Essa é a fase estacionária. Nasce praticamente a mesma quantidade de bactérias que morre. Por fim, chega a fase de declínio, ou fase de morte. Agora morrem mais bactérias do que nascem. Outro nome que pode aparecer: Robert Koch. Enquanto Pasteur demonstrou que os micro-organismos não surgem espontaneamente, Koch mostrou que determinados micro-organismos causam determinadas doenças. Ele criou os famosos postulados de Koch. A ideia principal é simples. Cada doença infecciosa possui um agente causador específico. Hoje sabemos que existem exceções, mas historicamente isso foi revolucionário. Fechamento respira. Guarda apenas estas frases: coco, bolinha, bacilo, bastonete, vibrião, vírgula, espirilo, mola, gram-positiva, rocha, parede grossa, gram-negativa, rosa, membrana externa, LPS. Mais resistente, aeróbia, gosta de oxigênio, anaeróbia, não suporta oxigênio, facultativa, vive dos dois jeitos, fase lag, adaptação, fase log, multiplicação intensa, fase estacionária, equilíbrio, fase de declínio, morte. Pasteur, biogênese, Koch. Relacionou micro-organismos às doenças. Coração, depois de revisar tudo que você enviou e cruzar com a prova tipo A, eu diria que agora cobrimos praticamente todo o conteúdo relevante dos 5 conjuntos de slides. Se aparecer alguma questão fora disso, provavelmente será uma variação desses mesmos conceitos e não um assunto completamente novo. Boa prova!